Seja bem-vindo a mais um curso oferecido pelo Grupo Psicopedagogiando.com.br. Eu sou Jassandra Barbosa, sua tutora à distância, e vamos dar início a mais um curso. Sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em educação inclusiva, docente superior e psicanalista em formação. Hoje, vamos trabalhar o uso do lúdico na sala de aula e no tratamento de crianças com dificuldades e transtornos de aprendizagem. Quero agradecer a você que está acessando o nosso canal no YouTube ou nossa sala de aula webinar. É com muito prazer que apresentamos a você mais uma videoaula dos nossos cursos à distância. Convido você a conhecer todos os nossos cursos no nosso site, psicopedagogiandocursos.com.br. Este curso de hoje tem como objetivo capacitar os profissionais da área psicopedagogia, da pedagogia e de outras áreas que têm interesse no tema ludicidade, para conhecer e se aprofundar e trazer novas pesquisas em torno da ludicidade. O que é o lúdico? Como ele influencia no ensino na sala de aula, como o professor pode estar utilizando a ludicidade, mas também o profissional terapeuta, o profissional que trabalha com a terapia psicopedagógica, como ele pode estar utilizando o lúdico, essa importante ferramenta, como ela contribui com a importância dela dentro da reabilitação cognitiva das crianças ou jovens ou adultos com dificuldades de aprendizagem e até mesmo aquelas com transtornos de aprendizagem. Nós vamos iniciar o nosso curso falando sobre o que é a ludicidade. Ludicidade, a palavra ludus, significa brincar ou jogar. Então, ela traz consigo o significado de movimento, de imaginação. Pode ser expressado através da brincadeira, de um jogo, do conto de fada, de qualquer tipo de história, seja para qualquer idade, ou aspectos folclóricos, dança folclórica, cantigas de roda, brincadeiras, até mesmo uma atividade pedagógica que você elabora, você pode estar incluindo recursos lúdicos. O ambiente da sala de aula, o ambiente psicopedagógico, tudo você pode estar abordando a ludicidade. Porque a ludicidade, ela tem como objetivo estimular o indivíduo a levá-lo a uma aprendizagem mais significativa e de forma mais rápida. Também tem o intuito de provocar uma interação, seja de um terapeuta com o cliente, com o sujeito, ou seja do professor com seus alunos, ou entre pessoas de qualquer nível, de qualquer situação social, de ambiente social, ou crianças especiais, não importa qual seja o ambiente educacional, é possível se trabalhar a ludicidade. Tá? Então, a gente acredita que a ludicidade tem pesquisamos sobre a ludicidade e percebemos que há muitas teorias, há muitos livros, há muito trabalho feito através da ludicidade. Mas quando a gente vai para a prática profissional, principalmente na área pedagógica dos professores, de primeiro ano ao nono ano, que é o ensino fundamental, nós encontramos divergência entre a prática e a teoria. A principal divergência entre o que se falado muito sobre o lúdico é que, na verdade, a gente tem perdido espaço da ludicidade a partir que a gente tem aí um ensino cada vez mais direcionado para produzir para o mercado de trabalho. A cada ano que passa o aluno, a cada nível que ele vai passando no ensino fundamental, ele vai perdendo oportunidades lúdicas. E as atividades ficam cada vez cheias apenas de conteúdo, de quantidade, de maiores horários, a criança vai ficando mais cheia de atividades extracurriculares e curriculares, e as atividades lúdicas, principalmente o brincar livre, ele vai ficando sem espaço dentro da educação. Então, a ludicidade ela não é algo só de dentro da escola, porque entendemos que a educação não é algo restrito à escola. Todos os ambientes sociais são facilitadores da educação.
Criança aprende em qualquer ambiente, principalmente no ambiente familiar. Então, a brincadeira espontânea de casa, a brincadeira que a criança brinca em casa, brinca na rua com os coleguinhas, brinca na igreja, brinca no judô, brinca na natação, em todos os ambientes, são oportunidades que ela está vivenciando a brincadeira, e essa brincadeira está contribuindo para o seu desenvolvimento, seja ele físico, motor, cognitivo, emocional, em todos os aspectos, de alguma forma, a brincadeira está influenciando. Então, ludicidade, entendemos que é toda maneira do brincar. Esse brincar nem sempre está associado a um brinquedo. A criança brinca mesmo sem ter um brinquedo. Então, mas esta brincadeira, este brincar, ele pode estar, sim, associado a um brinquedo, ele pode estar associado a um jogo com ou sem brinquedo, mas que se isso resulta na brincadeira, é um tipo de brincadeira. Nós sabemos que as teóricos como Vallon e Jean Piaget classificaram as etapas do jogo. Inclusive, Jean Piaget vai dizer que a criança ainda bebê, ela joga. É um tipo de jogo de exercício, do qual o prazer imediato, a satisfação imediata do prazer é o resultado desse jogo. Ele quer uma satisfação imediata, é um jogo provocado por uma ação motora. Isso acontece quando a criança tem de 0 a 2 anos. Então, mas o objetivo da brincadeira, o objetivo da ludicidade seria a socialização. Seria o principal objetivo da ludicidade. Através da ludicidade, nós conseguimos socializar o aluno, ou o meu sujeito aprendente no espaço psicopedagógico, ou o sujeito em qualquer ambiente, ele pode estar sendo incluído dentro de um processo de socialização dentro daquele grupo, através de qualquer atividade lúdica. Se você tem um grupo de jovens, esse grupo de jovens se reúne, você faz uma atividade lúdica, esse jovem vai se sentir mais inserido naquele contexto social. Isso é muito comum nos grupos de jovens de igreja, nos grupos de jovens de qualquer outra natureza. Os jovens, ou quem preside aquele momento de organização daquele grupo, fazer uma dinâmica de grupo. Dinâmicas de grupo são atividades lúdicas, que têm como objetivo a socialização daqueles indivíduos daquele grupo. Mas as atividades lúdicas também, elas têm objetivo de individualização. A criança brinca sozinha, e quando ela brinca sozinha, ela está formando os seus conceitos e aspectos sociais, ela está introduzindo para si os conceitos que a sociedade está ali repassando. Então, ela brinca, ela internaliza esse meio externo, tudo o que acontece ao seu redor, dentro da escola, o convívio familiar, o convívio com os amigos, tudo está inserido dentro do processo que ela vai internalizar esse processo através da brincadeira. Os meninos brincando de animais, de alienígena, de bichinhos que lutam, de bonecos. As meninas sejam brincando de boneca, de casinha, de professora, de escolinha, de modelo, de desfile, não importa qual seja a brincadeira que a criança está fazendo, ela está aí absorvendo e mostrando como ela concebeu todos esses aspectos sociais, que conceitos ela conseguiu internalizar dentro do que ela viu dentro da família, na TV, dentro da escola, em todos os outros aspectos que ela esteve inserida. Também a ludicidade tem como objetivo o conhecimento do ambiente. Criança, ela mostra através do brincar como ela conhece todos, como ela diferencia os ambientes. Como ela diferencia o ambiente escolar, o ambiente familiar, o ambiente da igreja, o ambiente de lazer, né? Ela consegue diferenciar que o brincar na escola é de um jeito, que o brincar em casa tem outros aspectos. Então, cada brincadeira também vai estar aí agregada o valor social de onde ela está sendo inserida. Nós temos a brincadeira de crianças da zona rural, que é diferente da brincadeira da criança que mora em apartamentos de condomínios fechados.
Então, cada um desses locais vai ter os seus aspectos próprios regionais que a criança vai inserir através do brincar. A criança da zona rural, ela vai ter mais espaço aberto para correr, para brincar de pega-pega, para brincar de se esconder, para brincar de corda, para brincar de elástico. No caso, a criança que vive num condomínio fechado, ela vai ter um playground, ou ela vai ter uma sala de brinquedoteca para brincar com outras crianças, ou ela vai preferir brincar em casa com seus jogos eletrônicos ou com seus brinquedos dentro de casa. Então, cada ambiente vai proporcionar a essa criança um tipo de brincadeira diferente. E aí, ela vai aí absorver também o que esse ambiente tá oferecendo a ela. A ludicidade, ela traz grande significado para a criança no sentido da fantasia e da imaginação. Nós sabemos que a fantasia, elas são mecanismos de defesas psíquicos, onde poder, mas na criança é mais do que isso. Além de mecanismos de defesa, elas são a forma como a criança consegue entender tudo que acontece ao seu redor. Então, ela fantasia, ela imagina e ela transforma essa imaginação em algo real dentro da brincadeira. Então, nós temos que a ludicidade, ela acontece em todo o contexto social, em toda a fase etária. Nós temos que, nós seres humanos, conseguimos aprender em todas as fases de nossa vida. Todos os seres humanos conseguem aprender, cada um da sua forma, de acordo com a sua necessidade educativa especial, usando ou não um recurso, mas que a partir dos estudos, incluindo a importância do lúdico, se mostrou que os educadores que usam a ludicidade, eles conseguem êxito mais rapidamente, que a ludicidade consegue ser esse objeto de transição, onde a pessoa que está sendo educada, ela consegue entender o processo educativo melhor, ela consegue absorver o conteúdo, ela consegue assimilar, ela consegue entender todo esse processo de uma forma mais compreensível, sem gerar nenhum tipo de sofrimento. Sabemos que muitas vezes o processo de aprendizagem, ele gera o desconforto no aluno, muitas vezes o aluno não consegue entender o que está sendo repassado para ele, o que ele deve fazer, e muitas vezes esse processo fica mais difícil da criança assimilar aquilo que ele tem que aprender dentro daquela série. Com o uso da ludicidade, nós temos resultados mais rápidos, aprendizagem mais significativa e menos sofrimento escolar por parte dos professores e por parte dos alunos. Fazendo uma retrospectiva histórica da ludicidade, nós encontramos que o uso do lúdico ele era muito comum nas sociedades antigas. Entretanto, existiam sociedades que não valorizavam nem a educação das crianças e nem o uso de nenhum tipo de lúdico. Como exemplo, nós temos aí as crianças espartanas que eram educadas para serem guerreiros, os meninos separados aí da sua separado das mães aos 7 anos de idade, já eram indicados, já eram levados para uma educação onde eles eram mais preparados para a guerra, mas aprendiam a ler, aprendiam a escrever, mas todo o central da sua educação estava voltado para o lado da guerra, do combate, de se tornar um guerreiro, né? As meninas tinham a educação separada dos meninos, mas a educação feminina era voltada para uma educação mais submissa, de uma mulher mais voltada para a casa e o marido. Então, nós vamos ter, do período da Idade Média, nós vamos ter aí uma demonização do lúdico. As crianças, durante a Idade Média, não podiam brincar com brinquedos, porque os brinquedos foram demonizados. O cristianismo tornou a maioria dos brinquedos com uma espécie de instrumento do demônio. Então, as crianças também foram levadas ao status de
pequenos adultos, por isso deveriam estar trabalhando e produzindo. E, além de que, nesse período da Idade Média, a gente tem aí uma defasagem de ensino, onde a gente tem um grande número de pessoas analfabetas, que não havia ensino, o ensino era controlado pelas instituições católicas dentro da Europa Ocidental, e que era restrito aos monges, principalmente, ou às freiras, que aprendiam aí a ler, a traduzir a Bíblia e aos escritos, e também a outras ciências. Mas, com o período de fim da Idade Média, falando de Europa Ocidental, nós temos aí o início da Idade Moderna e depois da Contemporânea, que aí nós temos uma volta à revalorização da infância. Então, vai haver, principalmente por parte dos jesuítas, que vão introduzir no Novo Mundo e até mesmo na Europa, né, a pedagogia, as primeiras escolas, até chegar às escolas mais abertas, escolas direcionadas a toda a sociedade, o que hoje nós chamamos de pública, né? Foi um longo caminho da ludicidade, da importância do que é a pedagogia, da importância do que são os recursos pedagógicos. Né? Então, a gente tem momentos importantes da época da ludicidade, do estudo da ludicidade. Nós temos a introdução da ludicidade na psicologia, como ferramenta terapêutica, e nós temos a importância da ludicidade dentro da pedagogia, que é mais a partir do século XIX, a gente já tem bastantes estudos da ludicidade, da importância dos recursos dentro das salas de aula. Mas é claro que é no século XX, né, com a influência do conhecimento psicológico de Jean Piaget e de outros teóricos, que trouxeram principalmente o construtivismo, que trouxeram a escola nova, que trouxeram outras revoluções e mais tarde o socioconstrutivismo, que daí nós tivemos toda uma mudança conceptual que trouxeram novas técnicas, novas formas de aprendizagem, mostrando que quanto mais o professor usa recurso, principalmente recurso lúdico, o aluno aprende com mais facilidade. O aluno tem mais dinâmica e ele consegue fazer um feedback com o professor até de imediato, quando o professor utiliza um recurso com um bom planejamento e uma boa aplicabilidade. Na psicologia, nós tivemos o trabalho de 3 principais teóricos, né? E nós vamos ter Henri Vallon e nós vamos ter Jean Piaget e Vygotsky. Nós vamos trazer para vocês um quadro explicativo desses 3 teóricos que contribuíram para o desenvolvimento da psicologia e, consequentemente, suas teorias vieram para a educação e passaram a ser aplicadas como ferramentas para entender o desenvolvimento cognitivo humano e auxiliaram na discussão do uso do lúdico para o ensino infantil e fundamental. Então, no lúdico, nessa atividade lúdica, o que nos interessa nessa atividade? Não é só os recursos que você utiliza, o objeto que você utiliza, a música que você cantou, o teatro ou qualquer atividade. Na importância do lúdico está todo o processo que acontece. É todo o resultado, não é só o produto do que foi feito naquele momento da ludicidade, mas todo o processo, do momento que você planejou, do momento que você executou, tudo está dentro da importância da ludicidade, porque todo o processo ele é importante. Então, podemos dizer que uma aula não necessariamente ela precisa de jogos ou de uma atividade. A própria postura profissional de como o professor fala, de como o terapeuta até fala e trata seus alunos e seus aprendentes, isso o torna um profissional lúdico. Então, ludicidade vai além de técnica, vai além de um recurso, vai até onde está a sua postura profissional, de ser um profissional que está disposto a trabalhar de forma lúdica, de forma a entender que tudo pode se tornar uma brincadeira, que todos os momentos da vida podem sim ser mais leves, mais descontraídos, e
todo o processo de aprendizagem pode ser facilitado quando você incorpora os aspectos lúdicos para a sua prática escolar. Então, o brincar, a ludicidade, ela vai desenvolver os aspectos físicos da criança. Criança corre, criança pula, criança dança, criança se agacha, criança pega, criança agarra. Isso desenvolve todos os nossos aspectos biológicos e físicos e motores, que está na nossa estrutura de desenvolvimento. Por isso é importante que a criança brinque em todas as fases do seu desenvolvimento, principalmente aí até os 15 anos de idade, quando ela já entra na fase adolescente, e esse brincar, ele vai sendo retraído pelas próprias imposições que a sociedade coloca. Mas até aos 14, 15 anos, a criança, o pré-adolescente e aí o início do adolescente, ele ainda brinca, né? Brinca de bola, brinca de bicicleta, isso é brincar, isso são atividades, isso é jogo, e isso é desenvolvimento físico, biológico, tá? O brincar também auxilia o desenvolvimento emocional, né? Quando você brinca, quando você joga jogos de regra, isso faz com que você seja estimulado a aprender a conviver com situações de que você vai ganhar ou que você vai perder. Quantas crianças hoje não estão preparadas para aprender nem a ganhar e nem a perder? Tem crianças que têm muita baixa estima e sempre acreditam que não vão ganhar, que nada vai dar certo. Outras, pelo contrário, elas estão sempre reforçadas a ganhar em qualquer situação, seja em casa, seja na escola, seja na casa da vovó, seja em qualquer lugar. Todo mundo faz o que aquela criança quer e esse reforço faz com que ela acredite que ela tem que ganhar em todos os momentos, que ela não aceita o sentimento de frustração, de perder uma jogada de uma partida, de que alguém diga não, de que em algum momento ela perca alguma coisa. Então, o jogo, dentro da terapia psicopedagógica, a gente está sempre trabalhando esses sentimentos, essa dualidade de você não enfrentar uma situação de perda ou você não aceitar essa situação de perda. Então, nós estamos trabalhando dentro de uma psicoterapia, o psicopedagogo está trabalhando um jogo de regra, trazendo uma situação à tona para que esse indivíduo ele possa estar vivendo com esses conflitos aí internos seu, entendendo que é preciso você ganhar, mas que é preciso você aprender a conviver. Por quê? Porque a sociedade não é só de ganhar, de ganhos, a gente perde. E muitas vezes também a gente ganha, precisa ser motivado também a ganhar. Mas o brincar também auxilia o desenvolvimento intelectual. Todos os tipos de brincadeira ajudam de alguma forma a criança a se desenvolver. E não só a criança. Você pegar um adulto e brincar com ele, ou até na terceira idade, você pega uma pessoa idosa e você vai brincar com ele, esse brincar está ajudando a desenvolver algo que é necessário para aquela pessoa naquele momento, seja a concentração, seja a memória, a resistência, o equilíbrio. Tudo você pode estar levando para o lado de desenvolvimento daquela pessoa. Como também o brincar auxilia no desenvolvimento cognitivo. Cognitivo porque estamos sempre aprendendo. Na medida que a criança está brincando, ela realmente está aprendendo. Como pré-adolescente, adolescente ou idoso em situações lúdicas, seja dentro da escola ou fora da escola, essas atividades estão aí interferindo para que o seu cognitivo esteja sendo desenvolvido. Então, você pode estar utilizando brincadeiras de correr, de pular, de contar, de fazer letras, de fazer números, de conhecimento alfabético, conhecimento silábico, de conhecimento fonético, de formação de frase. Nós temos dentro do mercado pedagógico uma quantidade imensa de brinquedos educativos, né? Então, a gente pode estar aí oferecendo às crianças muito brinquedo, como também você pode estar produzindo brincadeiras e atividades lúdicas para que a criança se desenvolva naquele momento. Vamos mostrar nesta aula que a fase do ensino infantil é a fase que mais a criança deve ser estimulada, mas que não se deve deixar de ser estimulada nas outras fases.
e nem se deve deixar de ser estimulada quando a criança chega ao ensino médio, chega à faculdade, chega à idade adulta. Podemos utilizar a ludicidade em todos os momentos. Então, através do brincar, a criança vai adquirir, como já falamos, conceitos sobre sua sociedade, sobre a família, sobre a religião, sobre todo o aspecto social que ela está inserida. A criança vai trazer esses conceitos para o momento de brincar e, brincando, ela está ali compreendendo, entendendo o que são aqueles conceitos. Quando ela brinca com a família terapêutica, quando ela brinca de casinha e ela representa, faz uma representação dos papéis sociais do pai, da professora, da madrinha, do colega, então ali ela está entendendo, tentando compreender os papéis sociais. O que cada pessoa daquela representa naquele contexto social que ela vive. E daí em diante, ela vai entender esses conceitos e internalizá-los, assimilá-los dessa forma e depois levar de volta para a sociedade da forma como ela entendeu. Por isso, ela deve ser aí reforçada também com brincadeiras direcionadas. Nós temos hoje crianças que não conseguem se adaptar ao meio social, não conseguem entender o outro, não conseguem aceitar o outro colega porque é gordo, porque é magro, porque é mais claro, porque é mais escuro, porque é mais alto, porque é mais baixo. Então, através do brincar, a psicoterapia psicopedagógica pode estar atuando de forma a ajudar esses indivíduos a entender o que é o convívio, a socialização, o respeito, as diferenças, que conceitos são esses, que ideias, que opiniões são essas, e que ele pode estar confrontando essas opiniões com o professor, com o terapeuta, para que ele possa estar entendendo esses aspectos sociais, para que aí venha a ser um cidadão que consiga conviver com as diferenças do nosso país e consiga aceitar as idades humanas, né? Cada pessoa é uma pessoa, ela é diferente do outro, ela não é obrigada a pensar do mesmo jeito, e cada um deve respeitar isso. E essas ideias, elas devem ser aí incentivadas e estimuladas à discussão desde a infância. Em todo o nosso processo de vida, devemos estar aí discutindo quem somos, para onde vamos, o que fazemos, como respeitar o outro, quem é o outro, qual o limite do outro. São sempre indagações que devemos estar no processo de busca, no processo de discussão. Então, mas o brincar, ele aprimora também outros aspectos biológicos, como, por exemplo, os nossos sentidos. Quando brincamos, estamos cheirando os objetos, as crianças pegam, colocam na boca, muitas vezes degustam, né? Fazem brincadeiras aí de fazer bolinho, de fazer docinho. A gente vê muito no mercado de brinquedos hoje, a gente vê linhas de brinquedo onde a criança é estimulada a fazer aquilo que o adulto faz de forma mais real. Antes, nós tínhamos uma brincadeira muito imaginativa. A criança imaginava fazer um bolinho. A criança imaginava estar num restaurante. Com o mercado, com a evolução do mercado de brinquedos, hoje nós temos brinquedos muito reais. Nós temos mini fábricas de cupcakes, nós temos mini fábricas de sorvete, nós temos máquinas de costuras infantis que, se você coloca a pilha, elas funcionam muito parecido. A gente tem ventiladores em miniatura, fogão em miniatura, micro-ondas em miniatura, secador, prancha, tudo em forma de miniatura e que funcionam e que se assemelham cada vez mais à fase adulta, né? Então, tá saindo um pouco do lado só da fantasia, só da criança imaginar como ela realmente, como seria, e está indo mais para o campo da realização. A criança que tem acesso a esses brinquedos, a criança tem um poder aquisitivo que é o que os pais consigam lhe oferecer esses brinquedos, elas estão cada vez mais práticas. Aquelas que não conseguem ter acesso a esses brinquedos terminam brincando através da fantasia, da imaginação, que aquele brinquedo possa lhe tornar, lhe favorecer. Ou sem um brinquedo, pode ser um objeto qualquer. A criança consegue fazer, se transpassar, se transformar
aquela situação uma situação lúdica a partir apenas da sua imaginação. Os brinquedos, o brincar, eles auxiliam toda a percepção visual, motora, oral, corporal. E ele também trabalha o relacionamento dos grupos. Você pode trabalhar uma sala de aula, ele é um grupo muito misto. Nós temos crianças, mesmo sendo da mesma faixa etária, mas nenhuma delas, mesmo sendo gêmeas, não são uma igual à outra. Todas são diferentes. E como pessoas diferentes, elas exigem que cada profissional, o professor neste caso, entenda a sua individualidade. Mas um professor que trabalha com 25, com 30, com 40 crianças, como encontrar tempo para entender, para apoiar, para aceitar cada individualidade e educar e fazer um projeto pedagógico em cima de cada pessoa. Então, a pedagogia, a prática da sala de aula não tem muito tempo para isso. Mas a ludicidade, ela faz com que todas essas crianças sejam trabalhadas da mesma forma. Quando o professor faz uma dinâmica, usando balão, usando dança, usando brincadeiras, a bola, a corda, o bambolê, ela está fazendo com que todas essas crianças interajam ao mesmo tempo. Com que elas se sintam felizes, com que elas se sintam realizadas naquele momento e que elas entendam de forma bem prática o motivo daquela brincadeira, o seu objetivo, se ela está trabalhando os números, a cores, a forma, qual é o objetivo do professor. Ele consegue atingir esse objetivo de uma forma bem mais fácil. Outro problema hoje muito comum nas crianças é a agressividade. Temos crianças muito agressivas nas escolas, por diversos fatores, por brigas familiares, por falta dos pais de atenção, por excesso, né, de crianças que só escutam sim em casa, ou pelo excesso de cuidado, de brinquedo, de crianças que são reforçadas positivamente em quantidade de materiais e não em qualidade de tempo com os pais, de carinho, de afeto, tá? Então, a gente tem aí a ludicidade dentro da sala de aula ou dentro do espaço psicopedagógico, pode também estar trabalhando esses aspectos, tá? Esse aspecto emocional, o aspecto da agressividade, da indisciplina, da rebeldia, tudo isso pode ser trabalhado através do lúdico. O lúdico é uma ferramenta que pode ser usada em qualquer momento, em qualquer geração, em qualquer situação. Como fundamentação teórica desse assunto, você que quer pesquisar sobre a ludicidade para o seu TCC, seja de graduação, seja de pós-graduação, quem sabe até a sua tese de mestrado ou doutorado, você não pode deixar de pesquisar os 3 principais teóricos que falam sobre a importância do brincar, a importância do lúdico, que é Henri Vallon, o Jean Piaget e o Vygotsky, que trabalhou o desenvolvimento humano a partir da abordagem psicossocial, né? Então, no Henri Vallon, ele divide a classificação dos jogos, que não é uma classificação muito diferente da classificação do Jean Piaget, só há uma mudança de termos, mas os conceitos, de certa forma, são bem parecidos. Mas o Henri Vallon, ele vai fazer um trabalho de desenvolvimento, de estudo do desenvolvimento humano, focando principalmente a questão do movimento, que nós chamamos aí de estudo da psicomotricidade, e da afetividade. Vallon vai mostrar que a aprendizagem vai ser significativa quando movimento, afetividade e desenvolvimento estão aliados de forma a cooperar com o desenvolvimento do ser humano. Jean Piaget trabalhou, como nós conhecemos, todos os aspectos de desenvolvimento, classificando, mostrando cada etapa, pegou o lúdico, os jogos, e classificou esses jogos em 4 etapas: jogos de exercício, jogos simbólicos, jogos de construção e jogos de regra, separando essas etapas em idades. Cada idade, ele foi mostrando que um aspecto do brincar é diferente, que ele vai aprendendo com as suas experiências. A ludicidade, ela é entendida na teoria do Vygotsky como um elemento importante da ZDP,
que é a zona de desenvolvimento proximal. É aquele espaço onde a criança, o aprendente, ele consegue assimilar mais coisas para que sua aprendizagem seja significativa. Então, o brincar, ele vai estar aí como intermediador, como construtor desse processo. Quando uma criança brinca, ela utiliza objetos ou não, tá? Ela está ali trabalhando a realidade, construindo, e ela está construindo suas próprias experiências. Ela está entendendo com aquele mundo da fantasia, aquele mundo que ela está ali inserida, não importa o seu contexto social, ela está aprendendo cada vez mais, principalmente os aspectos sociais. De agora, um pouco sobre o desenvolvimento infantil. Para que eu seja um professor que planeje a atividade, é importante que eu entenda o desenvolvimento infantil em todas as suas fases.